Boa tarde, gente. Hoje a gente vai estar aprendendo o uso de indicadores no monitoramento e avaliação de programas sociais. Esse é o curso de extensão em indicadores sociais com uso do SPSS, construção, seleção e aplicabilidade. Esse curso é organizado pelo Centro de Capacitação e Pesquisa da UFMG, que é coordenado por mim, Daniele Sirene Fernandes, professora titular do Departamento de Sociologia. Em primeiro lugar, a gente vai entender o que é um projeto social. É extremamente importante para poder a gente entender o que é um indicador social. A gente vai entender um projeto social no contexto de uma política e de programas, para poder diferenciar esse projeto social e entender que indicadores são construídos para avaliar projetos ou programas. A avaliação de política social é bem mais complexa. Exige indicadores, mas não da natureza que a gente vai entender nesse curso, tá? Vai aprender. Um projeto social é uma unidade mínima de alocação de recursos que, através de um conjunto integrado de atividades, pretende transformar uma parcela da realidade, reduzindo ou eliminando um déficit ou solucionando um problema. Projetos sociais procuram, em geral, satisfazer a necessidade de grupos que não possuem recursos para resolvê-los autonomamente. Programa social é um conjunto de projetos que têm os mesmos objetivos e política social é um conjunto de programas. Nessa perspectiva, a política se traduz operacionalmente em programas e projetos que concretizam mediante a alocação de recursos para a implementação destes. Esse organograma dá uma ideia geral. Se a gente pensar aqui direitinho, aqui essa política social pode ser a Fome Zero, aqui pode ser o programa, por exemplo, Bolsa Família, aqui pode ser um projeto específico, por exemplo, a Criança Feliz. Ele é um projeto, apesar do escopo grande ser a nível nacional, ele é um projeto dentro de um programa. Outro exemplo, investimento em capital humano mediante a capacitação dos jovens de baixos recursos. Programa Nacional de Capacitação Juvenil, projeto Capacitação e Manuseio de Alimentos para Jovens de Recursos Escassos. 2. Política, satisfação das necessidades alimentícias e nutricionais dos setores populacionais que estão sob a linha da pobreza. Programa Nacional de Refeitório Escolar, Programa Nacional de Complementação Alimentar, como refeitórios urbanos, Programa Materno Infantil, etc. Projeto, um refeitório escolar dentro do Programa Nacional de Refeitórios Escolares. Impacto e investimento no uso de indicadores. Veja, a magnitude do impacto obtido a partir do recursos investidos num projeto ou num programa que tem vários projetos, ele nunca é de forma linear, ele raramente é linear. Em geral, a gente precisa de um bom indicador ou vários indicadores para poder a gente medir essa relação entre quantidade e tempo de investimento e retorno obtido a partir da eliminação desse déficit, dessa necessidade. Por exemplo, aqui a gente tem alguns modelos da relação entre investimento e impacto. Tem uma relação linear, quanto à medida que você vai investindo, a gente vai ter uma relação positiva com o retorno com a população. O segundo exemplo, um exemplo discreto, você investiu, a população toda melhorou e continuou melhorando, ou seja, independente que você continue investindo, que esse aqui é o investimento, a população não passa desse limite, tá? Uma outra relação, essa relação de crescimento decrescente, ou seja, houve um investimento aqui, né? E a partir de um dado momento, houve a melhoria na diminuição do déficit, a melhoria na qualidade de vida da população e logo em seguida uma queda. E por fim, o último exemplo, que é o que ninguém quer estar trabalhando, né, que é uma relação positiva-negativa, onde há o investimento e a população vai para uma situação pior do que estava antes, na primeira avaliação. Os indicadores, eles definem o sentido e o alcance de um projeto e medem o logro dos objetivos em cada uma de suas etapas. Então, a gente tem que definir os indicadores para cada um dos objetivos de impacto e de produto. Os indicadores, eles devem ter 5 características. Eles devem ser, pelo menos 5, confiáveis, válidos, medir mudanças específicas, explicar-se de forma clara e precisa e apresentar-se de forma independente. Em primeiro lugar, eles têm que ser confiáveis. O que quer dizer confiabilidade? Esse é um conceito da estatística. Uma característica do indicador ser confiável é ele ter confiabilidade. Existem algumas medidas estatísticas quantitativas que você utiliza para isso. Mas do ponto de vista
teórico, a característica de confiabilidade, ele simplesmente quer dizer que diversos avaliadores podem usar esse mesmo indicador e vai obter o mesmo resultado. Por exemplo, taxa de analfabetismo. Você vai ter qualquer pesquisador que utilizar, ele vai estar medindo, vai te dar o mesmo resultado. Eles devem ser válidos, eles devem realmente medir o que se deseja medir. Aí é uma construção mais de causalidade, a construção está por trás do indicador, né? Muitas vezes o indicador se propõe a medir uma coisa e não está medindo realmente aquilo ali. Medir mudanças específicas. Eles têm que estar medindo atribuíveis ao projeto e não outras variáveis. Isso ocorre às vezes em projeto com adolescência, projeto que dura mais de 3 ou 4 anos, a gente está com uma medida específica, por exemplo, para entender a ressocialização de um jovem, e esse projeto, o jovem passou 4 anos. Muitas vezes o comportamento natural desse jovem, o comportamento natural tem uma determinação social / biológica muito forte. Ele é jovem, ele é adolescente, ele está cheio de hormônio. O projeto está ali atuando e após 4 anos você está utilizando a mesma medida, o jovem mudou de comportamento. Parte desse comportamento não foi de suas ações, provavelmente, mas sim da mudança substantiva social para uma outra etapa da vida que esse jovem sofreu. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Deve explicar-se de forma clara e precisa, né? Alguns pesquisadores constroem indicadores que ficam bem complexos de entender, e deve ser apresentado de forma independente para que se possa, para cada fase do projeto, né? A gente vai agora ver um passo a passo para a construção de indicadores a partir do entendimento do ciclo avaliativo de um programa social. Eu vou estar utilizando uma matriz avaliativa construída para guiar a avaliação de um mesmo programa implementado em situações socio-urbanísticas diferentes. Essa está na internet, eu estou postando aí para vocês, é um documento aberto que chama Matriz de Indicadores para Avaliação da Pós-Ocupação do Programa Habitat Brasil, do BID, Banco Interamericano, que foi implementado pelo Ministério das Cidades. Belo Horizonte teve 2 projetos desses, tá? Recife teve 1, eu acho que São Paulo teve 3, Rio de Janeiro teve